Também o irmão perguntou, acho que no vídeo anterior, sobre o pastorado feminino, qual seria a minha opinião, não é? Então vamos lá, é um assunto, digamos assim, bem mastigado, não é? Eu não preciso citar para o irmão textos, como por exemplo a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2 e outros textos também mais que vão nos dar base, né? Timóteo, Tito, para essa questão, de como tratar essa questão. Ordenação feminina, certo? Isso é bíblico, então não é uma questão de mera opinião minha, mas eu posso dizer, tá, sem medo de errar, que a ordenação feminina é um ato de rebeldia. Eu sei que nas igrejas evangélicas de hoje isso é bem aberto e basicamente as pessoas julgam assim. Se uma mulher, não é uma irmã, tem habilidade para, então ela deve fazer, né? Então, basicamente, se eles analisam que a mulher tem uma capacidade muito boa para retórica, ela fala muito bem, ela é muito organizada, consegue liderar, tem esse espírito de liderança, eles usam os talentos, né, dessa mulher como justificativa para o ministério pastoral. Isso é totalmente errado. A questão não é essa. A questão não é quem pode mais, quem sabe mais. Não tem a ver com quem é melhor. Não tem a ver com dignidade, isso tem a ver com papéis. Então, o que a Escritura nos ensina nesse sentido é que Deus deu papéis distintos para homem e para mulher. Simples assim. E nos papéis, não é que foram dados para ambos na criação mesmo, tanto é que Paulo, em 1 Timóteo capítulo 2, ele vai usar essa base mesmo. Até mesmo com relação à autoridade, não é, na igreja, não é, e dizendo que a mulher não vai ter, não pode usar autoridade sobre o marido. No caso, não pode ter autoridade de homem nesse sentido. O que Paulo está fazendo ali é justamente usar a base da criação. Ele vai falar de Adão e Eva. Esse é o ponto aqui. Então essa é a base central. Ou seja, Deus criou ambos, cada um com um papel distinto para se complementarem nessa economia, digamos assim, de relacionamento para o desenvolvimento do ministério. Então, basicamente, o homem ele recebeu o ofício de liderança. Isso é fato, isso é notório, tá? Então isso não é rompido, isso não é quebrado, isso permanece sempre. Sempre. Toda vez que se fala de papéis de homem e de mulher, temos que voltar lá em Gênesis, porque é ali que nós temos a base que vai continuar sempre, para sempre. Deus deu papéis distintos. Ao homem, a liderança, à mulher, o auxílio. A mulher foi criada para ser auxiliadora do homem. Então esse princípio é aplicado em todo o contexto da Antiga Aliança e também no Novo Testamento. Você vai pensar, por exemplo, não havia sacerdotisas, né? Então, quando o assunto tem a ver com liderança no que diz respeito àquilo que é sacerdotal, isso foi dado aos homens. Deus escolheu uma tribo toda, mas somente os homens eram sacerdotes e levitas. Para você entender isso aí, tá? E você vai observando também que isso continuou assim. Quando chega no Novo Testamento, do mesmo jeito, o princípio ainda é o mesmo sendo aplicado. Cristo estava rodeado de mulheres nesse sentido. Havia muitas mulheres que trabalhavam, ajudavam, que encontraram um lugar no ministério de Jesus Cristo. E mesmo assim, para esse ofício, não é, que está ligado também às questões sacerdotais nesse sentido, porque tem a ver com a pregação, não é, com o ensino, com a liderança, Deus deu esses ofícios a homens, a 12 apóstolos. E isso continuou, porque os apóstolos também, eles ordenaram homens para diáconos, para presbíteros, pastores. Entende? Então a escritura é muito clara nesse sentido. Ela está aplicando o princípio a partir dos papéis que Deus deu a ambos. Basta observar Gênesis mais uma vez e lembrar de uma coisa. Gênesis capítulo 3. Quando Eva, ela conversa com a serpente e ela come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, acontece alguma coisa? Não. Embora Paulo, em 1 Timóteo capítulo 2, ele vai citar a ordem do acontecimento, mostrando que Eva foi enganada, certo? Mas até então não aconteceu nada ainda oficial, ou pelo menos o pecado não entrou oficialmente no mundo. Quando isso acontece? Quando o homem come, ou seja, quando Adão come, então sim eles perceberam que estavam nus. Então sim o pecado entrou no mundo. E você vai analisar que quando a escritura fala sobre a entrada do pecado do mundo, ela vai se referir ao homem, a Adão, e não a sua esposa Eva. Entende a situação? Por meio de um homem. Não está falando sobre a humanidade, está falando por meio de um homem entrou o pecado e a morte no mundo. Romanos capítulo 5. Isso mostra o quê? Que o homem era responsável, ele era o líder, sacerdote de sua esposa. Esse mesmo princípio passa também para a igreja. Por isso, você não vai ver na escritura, não é, nenhuma ordenação feminina ao ofício, não é, os ofícios da igreja no caso, em relação ao ministro da palavra, que é o pastor, o presbítero, não é, os presbíteros, nem a diáconos também. Certo? Então, é o que a escritura ensina.
O que passa disso aí é rebeldia e feminismo, não é? Eu lamento se alguma irmã que tem um título de pastora se ofenda com isso, mas qualquer tipo de argumento que uma irmã ou outra use, ou alguém use, não é bíblico de verdade. É uma releitura da Escritura a partir de uma ótica, não é, completamente revolucionária, marxista, feminista, o que não cabe ao contexto da Escritura. Lembre-se, a Bíblia não foi escrita nesse sentido a partir dessa ótica revolucionária. Então, tirem isso da cabeça. Não existe, não é, esse negócio de ordenação feminina. Isso aí é errado, é rebeldia contra Deus, tá bom? Uma mulher e um homem têm que obedecer ao que Deus diz e estarem dentro dos seus papéis. Saiu disso, não é? E estão sendo rebeldes contra o Senhor. Então, isso não é uma questão de mera opinião reformada, não. É o que nós aprendemos na Escritura, tá bom? Então vamos ter consciência e sermos fiéis a Deus. O que importa é o que o Senhor diz e não o que o mundo está dizendo, né? Pô, pode ver, analise bem se essa inclinação agora, que é muito recente, para mulheres serem ordenadas a pastoras, isso é uma coisa moderna, tá? Isso é fruto de pressão social. Só isso. Nós somos chamados para irmos na contramão do mundo. Então, não. Se a igreja de alguém tem uma mulher pastora, então essa igreja não tem um pastor. Não está sendo fiel à palavra de Deus, ok?